Quero usar aqui a mesma saudação que Jesus, quando em terra pisou, usava com o povo. Shalom Arrema, que a graça, a paz, que excede todo entendimento que só vem de Jesus, e o amor e as misericórdias duradouras, o favor dele, seja sobre mim, em mim, na minha mente, no meu coração e também no seu. Na sua mente, no seu intelecto. E amém. Amém, amém, amém. Paz é bom, alegria é bom e tudo que vem de Deus é muito bom. Deus me colocou na noite desse dia para compartilhar dentro da palavra do Senhor aquilo que Ele me deu pela manhã, nesse dia de hoje. Por hábito, por rotina hoje, eu não saio de casa sem antes falar com Deus, me dirigir a Ele através da oração, da súplica, da intercessão, da gratidão e depois de ouvi-lo através da palavra. O Senhor, Ele fala com a gente de diversas formas. Ele tem a particularidade dele com cada um de nós, mas no universal Ele fala através da palavra. Toda revelação, toda profecia de Gênesis, Apocalipse, desde o início da fundação do século até os dias de hoje que estamos, a palavra é a maior revelação do Senhor. A maior revelação do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo. É claro que Ele usa ainda os seus servos, usa ainda os profetas, usa os sinais, faz prodígio no nosso meio. E Ele fala, Ele é Deus, é soberano, Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer. Como Balaão, Ele usou a mula para falar. Então, como diz, é Deus. Ele tem suas formas, mas a forma mais intensa de conhecermos a Deus, de chegarmos a Deus, de entendermos a tua vontade, é nas Escrituras. Como 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela é inspirada totalmente por Deus, pelo teu Santo Espírito, e escrita divinamente, e ela é apta para nos ensinar, nos fazer entender e compreender a tua voz. Vamos ao ponto principal dessa palavra. Deus me deu o entendimento e o conhecimento de deixar essa palavra como tema. Hoje, dia 26 de julho de 2024, creio eu que agora, beirando às 23 horas, Deus me deu essa palavra pela manhã. E eu coloquei o tema ore, ore e ore, pois é a intimidade e é o amor em ação. E vamos discorrer, tem muitas referências, porém a gente vai usar poucas para não ficar tão longo esse vídeo, porque o importante é entender o propósito e compreender a vontade de Deus para nós hoje, nessa reflexão. E nós vamos começar em 1 Coríntios 13, 2, primeiro aos Coríntios 13, 2, que nós vamos entender a suprema excelência do amor. E aqui no versículo 2, capítulo 13, versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Podem ler do 13, capítulo 13 inteiro. É uma bênção, é maravilhoso essa suprema excelência do amor. E fala que, ainda que eu tivesse todo o entendimento, toda a ciência, tudo, que eu desse até meu corpo para ser queimado, e que eu tivesse fé de tal tamanho que eu transportasse montes para um lado para o outro, ou seja, que eu fizesse prodígios, maravilhas, através da fé, através de conhecimento, de ciência, de sabedoria, de poder, mas se eu não tivesse amor, ou seja, se eu não aplicasse
o amor, de nada disso seria. E finaliza esse capítulo de uma forma que é muito gloriosa, no versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas estes três, o maior de todos é o amor. O amor vai para a eternidade. Então o amor, ele é um fruto do Espírito, né? Nós devemos cultivar esses frutos, os 9 frutos. Dentro desses 9 existe o fruto do amor. O amor é um fruto do Espírito que devemos praticar e cultivar dentro de nós, através do Espírito Santo operando em nós, Efésios 3:2. Mas também é um mandamento que Jesus, quando estava e pisou nesse plano terrestre, quando ele se fez carne, né, habitou entre nós, ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então também o amor é um mandamento. E segundo as Escrituras, segundo a palavra do próprio Deus, ele vai para a eternidade. A fé vai passar, a esperança vai passar, os dons, as profecias, as línguas, tudo vai passar. Porém, o que permanece para a eternidade é o amor, segundo o descrito aqui em 1 Coríntios 13, do 13. E agora a gente vai para Atos 10, capítulo do... Ele é muito extenso, tá? Ele é do 1 ao 44, porém a gente vai atentar apenas os comentários. Eu vou ler apenas o 9 e claro que vocês terão oportunidade e é bom, tá? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que têm fé em Deus, não é pela fé, mas é pelo quem estamos acreditando, que é no Deus Todo-Poderoso, no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, sem fé, não agrademos a Deus. E aí em Romanos diz como acrescenta em nós a fé. Né? Os discípulos pediram: Senhor, Mestre, acrescenta em nós a fé. E em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisamos meditar e falar com a nossa boca e ouvir pregações, ouvir sermões, ouvir palavra, Bíblia, né, que tem hoje em áudio, pode abaixar no celular, tem ela em áudio, e a gente ouvir a expressão das palavras de Deus, das palavras escritas, né? Então que a fé vai aumentando através disso, de ouvir a palavra de Deus. Então vamos aqui em Atos, capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Como o tema dessa mensagem é a questão oração, fé e amor, que é o que Deus me deu nesse dia de hoje, então vamos refletir um pouco sobre o que é o amor em ação. Porque em Deuteronômio 11:1, Deus, o próprio Deus diz a Moisés para dizer ao povo, aquele povo rebelde, aquele povo que foi liberto pelo Egito, né, um grande feito, onde muitos milagres, onde o Deus Todo-Poderoso estava ali, onde Jesus representava ali a coluna de fogo, a rocha que brotava água, enfim, sinais, prodígios e maravilhas aconteceram na travessia do deserto. E o povo mudava de opiniões, mudava de sentimento a todo momento. Um povo rebelde, um povo difícil de serviço. E, por consequência de suas ações e suas atitudes, não chegaram à terra de Canaã, e sim seus herdeiros, né? Uma nova geração nasceu no deserto, e eles sim alcançaram o deserto, alcançaram a Canaã e a terra que manda leite e mel, mas eles mesmos não. E por que isso? Por conta da rebeldia, por conta da desobediência. E Deuteronômio 11:1 diz o quê? Aqueles que me amam, Deus dizendo, observarão meus preceitos, minhas leis, meus mandamentos, que é a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A gente vai encontrar todos esses preceitos, esses mandamentos,
e observam e praticam quando? Diariamente, todos os dias. Então, todos os dias eu preciso ir à palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, e eu preciso observar, e eu preciso entender, preciso aprender e preciso praticar. Só assim eu vou estar provando para mim, para o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que eu o amo. E aqueles que me amam fazem a minha vontade, disse Jesus. Aos comentários aqui, eu gosto desses comentários porque ele nos agrega. E Deus me visitou muito hoje pela manhã. Deus considera as nossas orações como sacrifício, uma oferta que o alcança e o bendiz diretamente. Elas demonstram a nossa persistência, confiança nele, como também a nossa devoção e a ele. Descrito em Salmo 141, verso 2, pode lerem lá. Hebreus 13, 15 ao 16, também é bom ler. Vai falar dessa intimidade, dessa confiança, né, de chegar ao Senhor através da oração. A oração é um relacionamento, é uma intimidade. Então, e é interessante como oramos. Então, não existe oração de súplica que você pode fazer em pé. Existe a oração de joelho, que ela tem muitos modelos. Daniel, ele orava de joelho e ele tinha um hábito e a rotina de praticar as orações. Ele orava, tinha os horários, ele orava em média 3 vezes e exatamente de joelhos, e a casa dele tinha várias janelas e elas ficavam abertas, e mesmo depois de terem armado uma cilada para que ele caísse, um edito que o rei teve que assinar, a contragosto, ele foi pego de surpresa na astuta cilada dos inimigos de Daniel, e mesmo assim, ele sabendo desse edito, ele sabendo da consequência, que era ser jogado na cova dos leões, mesmo assim, ele se moveu pelo que ele sentia, pelo que ele já fazia, e ele continuou praticando o hábito da oração, e de joelho, e de frente para a janela que dava de frente para Jerusalém, e ele foi pego, e infelizmente sofreu a punição, né, daquela cilada. Porém, Deus libertou ele na cova do leão, porque quem é fiel a Deus, é assim que Deus faz. Às vezes Deus não liberta antes, mas liberta dentro da prova. Assim fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, por não ter adorado a estátua. Fez isso com Daniel por não ter deixado de orar, não ter deixado de ter aquela intimidade, aquele momento que ele tinha por hábito, por rotina de frequentar. Porque buscar Deus é isto. Eu preciso buscar a Deus intensamente, na prática, no meu dia a dia. Tem que ser intencional, tem que ser de mim. Esse negócio de virou religiosidade, virou fanático. Não. Os fariseus, os hipócritas, os religiosos, eles foi uma conotação que Cristo abordou, e muita gente ainda usa isso como, você está sendo um fanático, você está sendo um religioso, está sendo... Não. Eles lá, Jesus condenou, por quê? Porque eles falavam o certo, porém eles não agiam. Ou seja, eles queriam ser vistos, eles queriam... então é por isso que eles foram considerados como hipócritas, porque eles não viviam o que pregavam. Então eles conheciam a palavra, mas eles não viviam essa palavra, ou seja, eles não tinham a conversão por total. Então eles como se fosse um comércio para eles. Então eles faziam a palavra como nos dias de hoje, acontecendo do jeito deles. Então tinha aquelas extensas orações na casa das viúvas, orações em público para ser visto. Então tudo era intencional para eles, para si próprio. E viver propósito com Deus de fato você ter uma entrega genuína, porque Jesus disse para aquela samaritana,
O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É em fé. É você saber e conhecer o Deus de verdade, mas o Deus invisível. Porque Deus a gente sente, Deus a gente um calor, né? Ele é inexplicável, porém ele é sentido. E isso é no particular. Então, por isso que quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, a entrar no seu quarto, ou seja, na sua intimidade, no seu particular, no seu momento, onde só você e Deus. Então, o ministério da oração não é um ministério para ser, né, que vai ter aplausos, mas é um ministério em que Deus no secreto, naquele, né, quando você se esvazia de si mesmo para poder ouvir Deus. Então, muitas das vezes não é que Deus não está falando, muitas das vezes é que nós não estamos prontos e estamos preparados para ouvi-los, ou seja, não se esvaziamos de nós precisamos nos esvaziar. Então, Jesus vários exemplos deu, e quando ele estava indo no Getsemane, naquele local, ele levou só seus amigos íntimos, né? Ele tinha 12 discípulos, porém ele tinha os íntimos, e os íntimos estavam com ele, porém no momento em que ele foi orar, eles deixou: fiquei aqui até que eu volte e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne não está pronta. E ele andou um pouco mais adiante e se prostrou. Então existe a oração súplica que pode ser feita em pé. Paulo aconselha: orai sem cessar, orai no espírito, orai em pensamento, orai, né? E Jesus, mas naquele momento Jesus ele prostrou, assim como Daniel também prostrou, assim como Pedro aqui, descrito aqui em capítulo 10, versículo 9, Pedro subiu para o telhado enquanto faziam o almoço, porque eles estavam com fome. Quando preparava ali a refeição, ele foi orar. E foi orar, e orou como? Prostrado de joelho. Então é a hora que você se prostra. Eu costumo, na prática do meu eis-me aqui, eu tenho uma frase que eu gosto dela, que o lugar mais alto que eu, como ser humano, como homem, posso chegar de joelho aos pés do Senhor, porque é onde nós nos renunciamos, nos reverenciamos e santificamos quem é Deus. Esse é o princípio da oração, né? Na adoração, na reverência, na submissão, porque Deus é superior, Deus é o Todo-Poderoso. Então eu preciso chegar a Ele em ato de reverência e de adoração e de submissão. Eu devo me diminuir, porque aquele que quebranta o coração, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Então é palavra, né? E eu tenho na prática essa postura. Sempre que eu posso, eu oro de joelho. E Jesus, e muitos exemplos dentro da palavra sobre como orar, né, no secreto. E oração é isso, é relacionamento, é intimidade, é onde eu me abro, onde eu converso, né? E depois eu vou para a palavra, e aí Deus vai ministrando. Deus pode ministrar meu coração em sonho, deitado, como aqui em Pedro, né? Pedro, no terraço, ele foi orar, prostrou perto da 6ª, e aí ele foi tomado de um arrebatamento. Ele perdeu os sentidos, ele foi arrebatado, e aí viu do céu, o céu aberto, e descia vasos e um lençol, e aí ele teve uma grande visão, e Deus deu ali a sua vontade. Deus, é bom que leiam, tá? É bom que leiam para vocês entenderem. E aí Pedro recebeu uma missão, e depois ele cumpriu esta missão. E o interessante é que depois que ele cumpriu essa missão, no cumprimento dessa missão, ele foi ao centurião Cornélio. O centurião Cornélio também teve uma visão, e nessa visão ele foi orientado para mandar os seus funcionários, seus soldados,
que eram pessoa, Cornélio era pessoa religiosa, aí tá. Ele era religioso, temente a Deus, e obedecia, e era aquela pessoa que fazia as obras, né, de caridade, fazia as obras que Deus mandava. E toda aquela caridade, todo aquele serviço que ele fazia ao Senhor, o anjo veio até ele e falou, tudo isso foi contabilizado, e você está sendo visto pelo céu e vai ser socorrido pelo céu. Mas pede para que vá lá chamar Pedro, para que ele venha como homem de Deus te orientar e te guiar. E é maravilhosa essa passagem, é maravilhosa essa palavra. Então, religioso, quando te chamarem de religioso, não se preocupe, porque Cornélio era um religioso aprovado por Deus. Jesus era um religioso aprovado por Deus. Pedro era um religioso, aqui nessa palavra, aprovado por Deus. Ele vivia o Evangelho. O apóstolo Paulo vivia o Evangelho. Então, ser religioso, ser fanático, são aquelas pessoas que falam, mas não vivem. Quando você vive, não se preocupa quando te acusar. Aliás, o trabalho do adversário nosso, o inimigo, é acusar. O diabo ele só sabe acusar. Deus, na medida que você confessou seus pecados e Deus te perdoou, a palavra diz que ele levou para o mar do esquecimento. Se você confessou, perdoou e largou, abandonou, você está perdoado e a leveza do perdão vem sobre si. Né? Eu tenho vivido isto e muitos de vocês, claro, que vivem isto e sabem o que eu estou falando. Mas os fariseus não, né? Os judeus, aqueles que provocaram a morte de Cristo. Tanto é que no Getsemane ali, ele foi orar pela primeira vez e depois ele voltou, encontrou os discípulos dormindo e falou, não podeis vigiar comigo nem uma hora sequer. Ou seja, ele se afastou dos discípulos, então é provado que ele ficou ali 1 hora orando, ou seja, 1 hora ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Então foi 1 hora ali que ele clamou, e depois ele voltou de novo pela segunda, pela terceira vez. Depois ele voltou, falou para os seus discípulos, descansa, porque eles estavam realmente cansados, porque eles estavam pregando, estavam evangelizando, estavam fazendo a obra, e eles descansaram. E depois quando Jesus chamou eles, levante porque está chegando o traidor, e está chegando a minha hora. Mas na terceira vez, ele orou pela primeira, pela segunda, e chorou gotas de sangue, e sofreu, e ali de joelho, ele sendo o próprio Deus, deixou como exemplo para a gente ajoelhar e orar, naquela dificuldade, naquela aflição que tivermos, né? No amor ao Pai, com a fé, com a esperança. Então a palavra diz, né, em Coríntios 13, que a nossa perseverança precisa perseverarmos em fé e na tribulação continuar perseverando, e dentro da tribulação termos paciência e esperança e clamar e em amor a chegar a Deus em oração. Então Jesus ele foi a primeira, a segunda e na terceira vez ele voltou forte, abastecido e firme, porque ele entendeu que Deus não tinha passado dele aquele cálice. E como era a profecia, ele haveria de ter que beber o cálice e consumar, como aconteceu. Então ele caminhou todo o caminho do Gólgota. As chicotadas, o abandono, porque os próprios discípulos o abandonou, porque não vigiaram, como ele pediu para vigiar, não vigiaram. Pedro negou ele 3 vezes, antes do galo cantar a segunda vez. E ele já tinha clamado, ele falou, eis que eu já clamei a Deus Pai, porque o diabo ciranda contra ti. Mas Jesus, tudo antecipadamente, ele era aquele profeta, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Então, quando ele foi preparar a ceia, ele falou, vai em tal lugar que você vai encontrar a pessoa, o jumento, um local para... Então, Deus ele é onisciente, onipresente, então ele é alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe tudo. Então, ele provou ali
quando andou aqui na terra, que ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele profetizava o tempo todo e falava do que ia acontecer, do que tinha acontecido e do que vai acontecer, né? Ele, em Mateus 6,24, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vemos isso no nosso dia de hoje. Hoje, filho contra pai, pai contra filho, e não existe mais valores, não existe mais família. Então, o que tinha valor está se perdendo. Hoje, poucos sentam à mesa para poder ter uma refeição em família, poucos falam da palavra para a família, poucos evangelizam a própria família. Então, o amor está se esfriando. E quando profetizou isso? Mais de 2000 anos atrás, profetizou isso Jesus, que está registrado em Mateus 24. E já aconteceu nos nossos tempos. Já vivemos isso. Estamos vivendo isso. Então, profecias. Então, vai se cumprir. Está se cumprindo. E é importante que se cumpra porque nosso mestre está voltando e vamos voltar para casa. Porque aqui não é nossa casa, aqui não é nosso reino. E a gente vai, na meditação da palavra, e vendo tudo isso aqui gostoso de se comer, né? A gente vai saciando a nossa sede, a nossa fome, e vamos tendo visão de reino, vamos tendo sentimento de reino, e vamos vivendo no Espírito. Continuando aqui a leitura, o Espírito Santo, o autor das Escrituras, isto é, a palavra escrita de Deus, revelou que os cristãos do Novo Testamento eram pessoas intensamente dedicadas à oração, né? Então, os discípulos, depois de Atos, eles oravam muito, eles eram intensos em orações, eles oravam bastante, né? Por isso receberam o poder do céu. Então, mesmo Pedro, que negou Jesus, mesmo os discípulos que ficaram de longe vendo Jesus sendo chicoteado, sendo açoitado ali com aqueles soldados, eles levantaram com uma força tremenda. Pedro, numa pregação, converteu 3.000 almas. Então, a eloquência, o poder do Espírito Santo neles mudou eles completamente. E eles conseguiram isso quando? Em oração. Jesus, antes de subir, falou: ficai por aqui e juntos em oração, porque do alto virá o revestimento, do alto virá o poder. Devemos ter esse mesmo sentimento, devemos ter essa mesma convicção, essa mesma força e essa mesma alegria, né? A gente precisa trazer isso para o nosso tempo de hoje. Isso é necessário. Então eles eram intensamente em oração, dedicavam muito tempo em oração. Eles entendiam que o reino de Deus, isto é, sua autoridade, seu poder, seus propósitos e modos de vida, não poderia ser demonstrado ou experimentado em seu pleno poder através de apenas alguns minutos de orações. Eles precisavam ter mais tempos de orações. Alguns minutos para eles era um pouco. E isso aqui, a gente examinando aqui, vamos dar uma passeada aqui no Atos 1:14. E é gostoso. E aqui está dizendo aqui, ó, Pedro, porém, pondo-se de em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós notório e escutai as minhas palavras. Olha a autoridade do Pedro aqui, ó. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que vamos dizer que foi frouxo, né? Na nossa linguagem aí, popular, vocês me desculpam. O mesmo Pedro aqui, ó, com o poder do Espírito Santo, revestido, ele levantou a voz diante de... Nossa, estava ali os hipócritas, os fariseus, estava ali grande multidão. Varões judeus e todos os varões habitantes de Jerusalém. É muita gente, porque naquele dia 3.000 almas se converteu, tinha muita gente. Então esse mesmo Pedro, com a força do Espírito Santo, com o poder, por quê? Ele foi revestido, estava em oração. E a gente vai também para 2:42. Não dá muito tempo, mas aí, olha lá.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles eram firmes, é o que eu falei agora provando aqui em Atos 2:42. Vamos mais uma passeadinha aqui que é muito bom. 3:1. Vamos para o 3:1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª hora. Então eles tinham tempo reservado para a oração. Eles tinham hábitos. Hábitos viram rotinas e rotinas ditam destinos. Destinos proféticos, promessas que está aqui na Sagrada Escritura. Então, vamos para Efésios 6:12. Essa é a última leitura para finalizar, para não ficar longo esse vídeo. Mas se deixar eu viajo aqui e vou longe. É muito bom, muito bom. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como é que a gente luta? Através da oração. Através da oração, e aí é onde entra o amor. Se você tem amor a Deus, o que é? O que Deuteronômio 11 diz, e outras partes, é aquele que observa as leis e os preceitos, ou seja, que está dentro da Sagrada Escritura. Eles perseveravam na doutrina e unânimes no partir do pão, ou seja, estavam juntos, tomavam café junto, almoçavam junto, estavam ali unidos e em oração. Né? Eles não tinham outra conversa senão orar. Colossenses 4:2, vamos dar uma olhada na Colossenses 4:2. É muito bom, muito bom. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. E aqui uma ordem para mim e para você. Perseverai em oração, velando com ações de graça. Ou seja, a oração não é só pedir. Deus me dê, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso. Não, vamos diminuir nossos desejos, vamos ser mais objetivos e vamos ter visões de reino. Vamos também agradecer, né? Agradecer por tudo que Deus tem nos dado, inclusive aqui esse momento aqui de reflexão. Vamos agradecer, então vamos agradecer pelo que Deus nos deu, né? Deu as promessas, plano de salvação, perdão dos nossos pecados e um futuro no reino dele, que ele vai servir o nosso banquete, ele já tem quartos reservados e ele tem uma promessa lá onde não haverá morte, nem dor, nem pranto, nem choro. É bênção. Esse é o nosso Deus. Em primeiro lugar, os judeus devotos oravam 2 ou 3 vezes ao dia. Tá vendo? Os judeus devotos oravam de 2 a 3 vezes ao dia. Daniel também. Em Daniel 6:10 tem tudo aquilo que eu acabei de falar. Não vamos lá ler porque senão fica muito extenso o vídeo. Era o costume dos que seguiam a Cristo, especialmente dos líderes entre eles, como descrito em 6:4. Orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo, a hora de oração. Enquanto Lucas e Paulo faziam o mesmo. Isso está descrito em Atos 16:16. Pedro orava regularmente ao meio-dia. Então Pedro tinha um hábito de orar ao meio-dia, exatamente quando estava acontecendo ali o preparo da refeição. E olha que ele estava com fome, não estava reclamando, ele foi orar. E num súbito, na oração, o que aconteceu com ele? Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Então Pedro orando, falando com Deus, o sentido dele foi transformado. Para quem tem o hábito de oração, tem o hábito de buscar Deus, sabe o que é isso, súbito de sentido. A gente perde, e daqui a pouco a gente está num outro plano, no outro Isaías 6, ele passou por isso, João também, né?
viu o primeiro, o segundo, o terceiro céu, e a gente vai ver vários outros exemplos, esse súbito. E aqui Pedro teve a revelação que era necessária. Então, a gente está atento aqui apenas ao ato de orar e o porquê e como a gente vai orar. É através do amor. Se você ama o Evangelho, se você ama a Deus, se você ama a Cristo, e aí você vai transbordar, porque amar a Deus é fazer ao próximo, ao nosso semelhante, transbordar esse amor, transbordar essa graça, transbordar esse perdão, transbordar tudo que Deus nos dá, porque é uma riqueza que não conseguimos ficar com a gente tem que transbordar, é impossível ficar com a gente só. Aí o povo taxa a gente de religioso, o povo taxa a gente de fanático, mas não tem problema. O inimigo acusa mesmo. E a gente não tem como que lutar contra a carne, contra o sangue. Às vezes não é a pessoa que está taxando, mas sim o inimigo usando essa pessoa para tentar te ferir e te ofender. Então não se ofenda mais e não se fira mais, tá? Que assim também fizeram com Jesus. Assim fizeram com os apóstolos e é mundo, é o ser humano, né? Somos nós. Era o costume dos que seguiam a Cristo. Aqui eu já li, então vamos aqui. Pedro orava regularmente ao meio-dia. Deus recompensou Cornélio por ser fiel ao mesmo tempo e a sua hora de oração. Então Cornélio também tinha um hábito de oração e era fiel a esse hábito de oração. Sempre ele estava ali no mesmo horário, sempre estava ali orando. Isso não é religiosidade, isso é uma pessoa com compromisso com Deus, com compromisso. Ele para de tudo que ele tem para fazer e vai buscar Deus, né? Eu acho que a gente tem que ter compromisso e a gente tem que devolver o que é de Deus. Deus dá para nós 24 horas. Eu tenho praticado isto. Deus me deu 24 horas no dia, 10%, que é o que eu tenho que devolver para Deus, são 2 horas e 40 minutos por dia. Então, eu acho que a gente precisa começar a atender para esse lado. A palavra de Deus exorta os cristãos a serem fiéis em oração. Isso está descrito em Romanos 12:12. Podem examinar que está lá mesmo. Eu já examinei hoje. A orarem sempre. Lucas 18:1. Está também dizendo aí para orar sempre. A orarem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Examine, também está escrito lá. A origem as ocasiões com todos os tipos de orações, que é a oração que eu falei, né, que está descrita em Efésios 6:18, de intercessão, oração de súplica, oração de conversa com Deus, né, e oração de gratidão. Então você tem que ter, a oração tem esses campos aí, porque só funciona desse jeito. Então, e ainda tem a questão do perdão, né, eu não posso me apresentar diante de Deus se eu não liberar o perdão, se eu não pedir perdão, e enfim, Deus é santo, né? E aí ele exige que a gente parte para esse lado, porque sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. E orarem poderosamente, como aqui descrito em Tiago 5,16, esses desafios indicam que não pode haver nenhum poder espiritual eficaz em nossa batalha contra o pecado. Tá vendo? A oração, ela nos dá ferramentas, armas, e é do jeito que vamos batalhar contra o pecado, que estão operando neste mundo. E Satanás, que está operando também neste mundo, que o mundo jaz no maligno. Nem teremos vitória em nossos esforços para alcançarmos as pessoas para Cristo, sem uma oração diária, consistente, de prática. E aqui eu quero finalizar esse devocional, essa reflexão, tentando compartilhar contigo o que Deus me trouxe. E eu entendo que devemos, cada dia mais, termos uma vida prática, uma vida diária, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de submissão e de intimidade. Porque no final do tempo,
quando acabar tudo, quando cessar tudo isso aqui, Jesus vai pegar, vai vir no seu trono e vai tocar as trombetas e ele vai receber todos os seus. E vai ter muitos que vão ficar para trás e vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu expulsei demônios, enfim, eu louvei, eu adorei, e aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim porque não vos conheço. E eu tinha muita dificuldade para entender isso, porque então quer dizer que as pessoas foram para as palavras, conheciam a Bíblia, entendiam a Bíblia e faziam até prodígios e maravilhas e milagres, porque a palavra fala bem claro, em teu nome eu fiz, e faz mesmo, porque o nome que é sobre todos os nomes, exaltado por Deus Pai, é o nome de Jesus. Esse nome tem poder, não é qualquer nome. Mas não basta simplesmente eu conhecer a palavra, não basta simplesmente eu conhecer a teologia, eu ser um intelecto, eu ser eu preciso ser praticante, eu preciso viver a palavra. Primeiro Deus faz em mim, Deus opera em mim o poder da palavra. Deus transforma a minha vida, Deus corrige a minha vida, Deus me capacita, me direciona, me guia e me enche para que eu transborde. Então é o trabalhar de Deus, mas isso só acontece através da intimidade. Então a gente vê, infelizmente, muitos relatos de pessoas falar, poxa, mas eu conheço fulano de tal que está na igreja e ele tem tanto erro, tanto pecado, tanto isso, tanto aquilo, está no altar, está isso, está aquilo. E Deus, como usou a jumenta para falar para Balaão, que era um profeta duvidoso aí daquela época, mas não vamos entrar nesse detalhe, mas Deus, ele no altar dele, na casa dele, independente de quem está lá com pecado ou sem pecado, errado ou sem errado, intimidade ou sem intimidade, se falar em nome de Jesus, se for altar de Jesus, ele vai falar. Então eu não tenho que preocupar com a vida do próximo, tenho que preocupar com a minha vida diante de Deus, com a minha espiritualidade diante de Deus, com a minha intimidade diante de Deus, com a minha vida santa, irrepreensível diante de Deus. Porque quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino e tinha as necessidades de menino, ou seja, um menino, uma criança, um bebê. Meu neto é de 6 meses de vida e ele tem necessidade do leite materno, tem necessidade de cuidados, de comida leve. Mas depois que a gente vai amadurecendo, hoje sou homem, então eu já tenho uma maturidade, então eu já me alimento de alimentos mais sólidos, mais firmes. Então quer dizer, a intimidade fica maior com Deus, as responsabilidades ficam maior com Deus, e eu preciso me aprofundar na conhecer a largura, a altura, o comprimento das coisas espirituais. Eu preciso intimidade com Deus, é isto. Então é você sentir Deus todos os dias, é sentir Deus falar contigo, que em palavras eu não vou conseguir expressar, mas eu sinto, e quem sente sabe, e você manter. Então às vezes a gente olha assim para os pratos, para o pecado, para as coisas erradas, para as tendências da carne. Eu tenho por hábito, quando a minha carne começa a tender para coisas erradas, eu já coloco ela em sacrifício, eu já começo a renunciar a ela, e eu decreto jejum, eu decreto consagração. E não estou falando isso aqui para me engrandecer, mas para te ensinar. Talvez você precise entender e saber que é assim que funciona, que é assim que dá, e é assim que a palavra nos ensina. Pelo menos eu aprendi assim. Porque às vezes a gente começa na vida cristã, o que eu aprendi na experiência com Deus, é que a gente começa, e às vezes você começa seguindo o A, o B, o C, uma pessoa que você admira, e daqui a pouco você já consegue ter esse encontro. Ou seja, é como se fosse aqui, vamos trazer para o nosso mundo de hoje, para a vida prática, eu sou apresentado a uma pessoa, vamos pôr aí numa empresa, apresentado a uma pessoa que tem um conhecimento, que tem uma base, que tem
uma determinada situação que eu desejo alcançar. E aí, depois que eu sou apresentado, aquela pessoa, ela começa a me ensinar, começa a me treinar. E depois que ela me treina, eu tenho já um conhecimento desse treinamento, e aí eu já consigo transbordar, ou seja, eu já consigo criar o meu estilo, e dentro do meu estilo eu consigo transbordar e treinar outras pessoas, porque é assim que funciona o Evangelho. Ele vai transbordando, ele vai criando. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, plantou muitas igrejas, treinou muitos discípulos, muitos colaboradores da graça de Deus. É assim também na questão da atividade física. Você vai para a academia, quem pratica artes marciais vai lá, aprende, tem lá os professores, e você vai aprendendo, daqui a pouco você vira um professor, daqui a pouco você você vai subindo de degrau. Então tudo isso é o quê? É prática, é treinamento. E Jesus treinou os seus apóstolos por 3 anos. Só que Jesus ele treinou de um modo mais prático, mais rápido. Por quê? Porque ele tinha pouco tempo. Ele começou a evangelizar aos 30 anos, e então ele operava os milagres, prodígios e maravilhas, e através disso, no convívio ali, na vivência, ele treinou seus apóstolos, e treinou muito bem. Porém, era mistério que tudo acontecesse, porém, sem o revestimento do Espírito Santo, eles ainda eram fracos, ainda eram pessoas que tinham muito medo, muita dúvida, muitas limitações, mas quando o Espírito Santo revestiu eles, capacitou eles, e aí eles afloraram, e aí eles começaram a disseminar esse evangelho e chegar até nós hoje aqui. Então que a gente glorifique a Deus, porque Deus, o plano é perfeito. Deus como descrito em Jó, seus planos não podem ser frustrados, e tudo que ele planejou, que ele fez, é maravilhoso, é lindo, e que tenhamos essa alegria, esse regozijo, essa vontade, essa sede, fome de buscar conhecimento, de buscar a conhecer quem Deus é. Porque ele disse: eis que estou à porta e bato. Então, quando eu vejo essa passagem, eu me lembro que, poxa, eu estou à porta e bato. Então, quando alguém bate a nossa porta, normalmente a gente pergunta quem é, e depois, quando pergunta quem é, cabe a nós abrir ou não. Então, você não vai abrir sua porta para qualquer um, mas Jesus é aquele que não invade. Então, ele está à porta e ele bate. Então, cabe a mim, cabe a você a abrir a nossa porta do nosso coração e deixar Jesus entrar, deixar Jesus morar em nós, porque eis que estarei convosco até a consumação do século. Não vos deixarei, estarei convosco. Essas são as promessas do próprio Jesus quando aqui estava. E realmente, hoje eu sinto Deus na minha vida. Eu sinto Efésios 3, 22. Ele é suficientemente mais poderoso e poderosíssimo para fazer tudo aquilo que pensamos, sonhamos, desejamos, pelo poder que já em nós opera, que é o poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Gratidão, meu Deus. Desejo orar por você. Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça imerecida, Senhor, que o teu favor merecido, que as tuas misericórdias duradouras, Senhor, seja sobre mim, Senhor, seja sobre todos que estão e que ouvirão essa palavra, Senhor. Que possa, Senhor, penetrar, Senhor, como uma espada de 2 gumes, Senhor, que divide a alma, o pensamento, discerne, Senhor, pensamentos, Senhor, ó Deus, dúvidas. Que possa, Senhor, penetrar, Senhor, que seja luz e lâmpada para os pés, Senhor, dessas pessoas. Que a tua palavra, Senhor, possa ser uma fonte de águas, Senhor, da glória, que jorra, Senhor, para a vida eterna. Ó Deus, que eles
possam se saciar e que eles possam, Senhor, e que nós possamos, Senhor, continuar firmes em Ti, para que possamos transbordar e para que possamos, Senhor, dia após dia, Senhor, continuar velando pelas nossas vidas, pela nossa coroa, que possamos vigiar e orar sem cessar, para que o mal seja vencido, porque resistivos o mal e o mal fugirá de vós. Isso é a sua palavra. Assim, Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar e te engrandecer, pois sabemos, Senhor, que tu és fiel. Ó Deus, se nós fazermos a nossa parte, a tua parte o Senhor fará. Assim, Senhor, nós provamos que te amamos e te glorificamos, Senhor. E nós dizemos aqui, declaramos, Senhor, seremos fortes, corajosos, teremos bom ânimo e não teremos medo de nada, porque o Senhor dos exércitos, o Deus, a estrela resplandecente da manhã, o lírio dos vales, o Deus conosco, o Deus Pai, o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da eternidade, o nosso Senhor está conosco. E se é o Senhor que está conosco, nada temeremos. Assim nós te agradecemos e te engrandecemos e te exaltamos, Senhor. Intercedendo, Senhor, a favor de todos, Senhor. Ó Senhor, dos enfermos, dos acamados, dos hospitalizados, Senhor. Intercedemos, Senhor, a favor de todos, Senhor, que estão enlutados, Senhor Deus, que estão sofrendo por uma perca, Senhor, do ente querido. Queremos interceder. Queremos interceder, Senhor, aqueles que estão desenganados da medicina, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, Senhor, a última palavra sempre é a Sua. Assim queremos interceder também, ó Pai. Ah, grande Deus, aleluia. Queremos interceder, Senhor, a favor dos que estão aprisionados numa cadeia, Senhor, trancaviados porque cometeu algum delito, algum ato, Senhor, ó Deus, ilícito, e que a lei, e que, Senhor da glória, foi preso, Senhor. Ó Deus, está pagando, Senhor, o seu erro aqui na terra, Senhor. Queremos interceder para que o Senhor possa, Senhor, fazer com que entendam e compreendam, Senhor, que o Senhor também ama eles e que o Senhor tem um plano de salvação para todos. Ó Deus, se nós tivermos que praticar o ID, Senhor, nesses lugares, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, toca-me com brasas vivas do altar e me capacite, Senhor, aos meus irmãos, Senhor, que ouvirão essas mensagens, Senhor, que eles também façam essa declaração, porque, Senhor da glória, esse é a nossa missão. Tu criaste nós com um propósito de te adorar, de te louvar, de te engrandecer e de te exaltar. Ó Deus, que nós possamos cumprir com a nossa parte, porque a tua, com toda certeza, o Senhor fará. Senhor, queremos também interceder para aqueles moradores de rua, Senhor, pessoas, Senhor, às vezes sem provisão, ó Deus, com dificuldades, mas, Senhor, tu, Senhor, sabe o motivo e o propósito e o porquê. Cada um passamos pelas lutas que passamos, ó Deus, pelos desertos que passamos, Senhor, mas que não venhamos morar nos desertos, que nós possamos aprender, compreender, ó Deus, e te glorificar, te exaltar, te engrandecer, pois Tu tens os melhores pensamentos para conosco, Tu tens, Senhor, os melhores planos, mas que nós possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, porque sabemos também, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e que nós possamos, Senhor, provar que Te amamos, Senhor, observando os Teus preceitos, os Teus mandamentos, as Tuas leis, e assim possamos seguir fielmente, para que o Senhor venha no tempo oportuno nos resgatar. Assim, no nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, nós somos gratos pelo plano de salvação, somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, somos gratos, Senhor, pela Tua presença, onisciência, onipotência. Ó Deus, que o Senhor nos dará, Senhor, o grande céu, o grande triunfo, Senhor, e nos receberá no Teu reino, se nós formos um filho e uma filha firme e fiel até o último dia, até o último segundo na nossa vida aqui.